Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, começamos mais um novo dia. Deus é maravilhoso, Deus é Deus presente. Em todos os nossos momentos, Deus se faz presente. Senhor meu Deus, meu Senhor e meu Pai, Senhor amado, mais uma vez, nós nos colocamos perante a Tua presença para invocar o Teu nome, para agradecer a Ti, Senhor, pelas Tuas misericórdias, pela Tua graça estendida sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, que já se faz presente, quer seja através da oração em concordância ou aguardando, Senhor, o momento de ser alimentado pela Tua Santa Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja, como sempre, nos capacitando, nos ensinando, nos orientando por meio da Tua Santa Palavra. Eu oro a Ti, meu Pai, te convidando, eu oro a Ti já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, eu gostaria de falar hoje sobre o poder da oração. Amém? Você é uma pessoa que ora? Amém. Se não, é bom você aprender a orar, a colocar em prática a partir de hoje. Vamos meditar o que a palavra do Senhor nos diz a esse respeito. Abra sua Bíblia, se você dispõe. Vamos estar meditando no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, o verso 5. Porém, durante todo o tempo em que ele estava na prisão, a igreja fazia a Deus uma fervorosa oração pela segurança dele. De quem eu estou falando, de quem eu estou lendo essa história, estamos falando sobre o apóstolo Pedro. É época da Páscoa e Herodes, furioso por conta do crescimento da igreja, ele decapita o Tiago e ele manda prender Pedro. Tudo por conta dos caprichos dos judeus. Os judeus não convertidos, não crendo na pessoa de Jesus como o Messias prometido. E a Bíblia diz que Pedro foi detido para, após a Páscoa, ser morto. Imagina uma pessoa ter a sentença de que vai morrer, não de uma morte natural, mas ser executado. Passando os dias, e como uma pessoa se comporta, como é o seu comportamento, como fica a sua alma mediante a uma sentença desta. Mas estamos falando de um Pedro transformado, depois que ele tem um verdadeiro encontro com o Senhor, depois que ele é revestido de poder. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, Pedro e os demais que ali ficaram aguardando a descida do Espírito Santo. Um Pedro que agia pela carne, agora é um Pedro que age pelo Espírito. Mas Pedro está detido, Pedro não está acordado, Pedro não está preocupado, Pedro está preso, com duas correntes amarradas, e 16 soldados lhe guardavam para que ele não saísse da prisão. É interessante de que mesmo Pedro preso, com duas correntes atadas, as suas mãos, seus pés,
Como que ainda 16 soldados viriam para guardar, proteger aquela prisão, para que Pedro não fugisse? De que maneira? Dá para entender que o povo sabia do Deus que Pedro servia e que poderia fazer tal maravilha. Mas enquanto Pedro estava preso, Pedro dormia. Pedro dormia durante a prisão. E eu fico admirado como é que Pedro tinha condições, preso da forma que estava, ainda dormir. Deus faz assim. Mas além de Pedro ter condição de dormir, Pedro não tomou calmante, Pedro não fez nada disso. Que mistério! Qual o segredo? A igreja orava a Deus em fervente oração. Esta tradução que eu li para você desse versículo é da Bíblia Viva. Então, enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. Aí está revelado o poder da oração. A oração faz o que o homem não pode fazer. A oração vai onde o homem não pode ir. O que uma oração não fizer, nada mais fará. Já disse isso e repito, tanto na igreja como nos lugares onde Deus permite que eu esteja. O que uma oração não fizer, não adianta você fazer mais nada. Alguém precisa de um conselho, não quer ouvir o conselho, se aborrece com o conselho, o bom conselho, claro. Conselho de um pai, o conselho de uma mãe, o conselho de um irmão, o conselho de um amigo, o conselho de um líder. Não quer ouvir. Ore. Ore. Quando o efeito de um bom diálogo, um bom conselho não funcionar, a oração funciona. Mas a igreja estava orando em fervor. Orando com consistência, orando com convicção. A oração fervorosa, talvez você esteja perguntando que tipo de oração é esta, a oração fervorosa? A oração fervorosa é aquela oração que você abre o coração e você se coloca diante de Deus. Uma oração que você tem a certeza de que você está orando. Você está conversando com aquele que lhe fez, aquele que é onisciente, aquele que conhece e pode mudar toda e qualquer situação. Tem uma situação complicada para ser resolvida, já tentou resolver de várias maneiras, não teve êxito. Ora, ore. Ore porque a mudança virá. Porque a sentença era para Pedro ser morto depois da Páscoa. A oração mudou. Deus enviou um anjo perto da meia-noite e Pedro foi salvo. Pedro foi livre. Aleluia. Qual a situação que você está vivendo nesse momento? Talvez você esteja endividado por conta da situação que o mundo inteiro está vivendo. Talvez você queira vender até algo para ver se consegue melhorar a situação. Se você crê, se você já tem orado a Deus e ainda não teve resposta da situação que tenta levar você a desfazer de um bem que você tem para pagar uma dívida, ore um pouco mais.
Consagre a sua vida. Não abra mão de buscar em Deus a resposta para essa causa. Você se lembra daquela mulher lá em 2 Reis, capítulo 4? Aquela viúva? Não vamos entrar em detalhes por conta do tempo. Aquela mulher, vieram os credores para levar seus 2 filhos, porque o seu marido, quando era vivo, deixou a dívida. Morreu? Então, de alguma forma, a dívida teve que ser paga. Ia ser paga de que forma? Levando seus 2 filhos para ser escravos por um tempo determinado. Mas ela foi a pessoa certa, o profeta. E o profeta Eliseu impetrou a bênção. A mulher seguiu a orientação. Você sabe qual é o problema nosso? É que a gente não segue a orientação que é nos dada. A gente ouve e faz o contrário. A gente quer caminho mais fácil. A gente quer a solução resolvida pedindo oração e a gente mesmo não ora. Alguém vai à igreja e a gente ora por mim e a gente mesmo não vai. Aí fica difícil. Mas se você crê, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Se é enfermidade, Deus é Deus que cura. Se é emprego que precisa, Deus é Deus que abre porta onde porta não existe. Há alguém que precisa de uma mudança, Deus é Deus que muda. Assim como mudou o caráter, até o nome de Jacó para Israel. Deus é Deus que muda, porque Deus é Deus do impossível. Coloque diante do Senhor, não faça nada precipitado, mas busque em Deus, busque reforço de oração, para que você possa ter esse suporte, e nesse suporte você perceber a resposta de Deus para a tua vida. Meu Deus e Pai que estás no céu, eu quero mais uma vez te agradecer. Tua palavra é viva, tua palavra jamais envelhece. Obrigado, Senhor, porque o Senhor respondeu a oração daquela igreja quando Pedro estava preso, aguardando o dia para ser decapitado. O Senhor mudou a sentença, porque o Senhor tem a última palavra. É do Senhor que vem a nossa resposta, é do Senhor que vem a nossa solução, é do Senhor que vem a nossa vitória. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em Ti. Aleluia, glória a Deus. Senhor, eu coloco nas Tuas mãos e coloco nas Tuas mãos essas causas que estão sendo apresentadas diante de Ti, Pai. Talvez alguém desistiu de orar por uma situação difícil e agora recebeu de Ti ânimo, renovo, a prosseguir Te buscando. Tu é Deus que abre porta, Tu é Deus que traz a solução, ainda que tenha que usar os estranhos, ainda que o Senhor tenha que usar recursos vindo do norte, do leste, do sul, do leste, oeste, não importa, o Senhor é Deus que provê. Eu coloco nas Tuas mãos a minha vida da minha esposa, a nossa família, os meus vizinhos, meus companheiros de trabalho, meus chefes. Senhor, os que estão detidos, os que estão nas penitenciárias, nos presídios, nas cadeias públicas, os que estão doentes ou enfermos em casa dos hospitais. Tu é Deus que cura, Tu é Deus que alcança essas vidas. Os que estão saindo de casa para uma cirurgia, para um tratamento médico, para fazer um exame ou levar o mesmo a ser analisado. Ser com cada um dos Teus filhos, seja hoje o Teu nome glorificado em nossas vidas. Os que estão precisando do trabalho, Tu é Deus que abre porta onde porta não existe. Que possamos sair e retornar debaixo da Tua graça. Eu oro a Ti, meu Pai, já te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, um bom dia. Tenha um dia de paz, um dia de bênção, um dia de vitória. No próximo encontro estaremos juntos para mais um momento de reflexão. A paz do Senhor Jesus.